Vamos agora retomar os nossos estudos sobre função e dessa vez nós vamos estudar a noção de função por meios de conjunto. Vamos agora estudar essa mesma noção de função usando a nomenclatura de conjuntos. Considere os exemplos a seguir. Observe os conjuntos A e B relacionados da seguinte forma. Em A estão alguns números inteiros e em B outros. Podemos associar cada elemento de A ao seu triplo de B. Então veja o seguinte aqui nessa tabela. Nós temos nessa coluna aqui valores de x associado ao conjunto A. E nessa outra coluna aqui nós temos valores de y associados ao conjunto B. Essa mesma tabela eu representei também aqui em forma de diagrama, certo? Perceba que os elementos do y, ele é o triplo do valor do x. Então acompanha comigo. Ó. 3 vezes menos 2 dá menos 6. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1 dá 3. E 3 vezes 2 também dá 6. Então, vocês deverão notar o seguinte, que todos os elementos do conjunto A, está aqui o conjunto A, tem correspondente no conjunto B, ou seja, todos os elementos do conjunto A ele está associado a um elemento no conjunto B, como vocês podem ver aqui nessas setinhas que está de vermelho. A cada elemento do conjunto A corresponde um único elemento do conjunto B. Perceba que cada númerozinho desse do conjunto A, dele parte uma única setinha, tá certo? Uma única setinha associando ele a um único elemento no conjunto B. Nesse caso, quando isso acontecer, nós vamos ter uma função, certo? Nós vamos ter uma função de A em B, tá certo? Toda vez, preste atenção, toda vez que cada elemento do conjunto A tiver um único correspondente no conjunto B, essa relação trata-se de uma função de A em B. E a fórmula matemática dessa função aqui é y igual a 3 vezes x, ou seja, cada valor de x aqui pertencente a A, ele tem um correspondente no y pertencente a B, que é nada mais é do que o triplo de x, tá certo? Por isso que a minha lei de formação, a minha fórmula matemática dessa relação aqui é y igual ao triplo de x, tá certo? Então, só recapitulando. Quando todos os elementos do conjunto A, todos, tiver correspondência com um único elemento no conjunto B, aí sim vocês terão uma função de A em B, tá certo? Tranquilo? Deu para entender? Beleza. Vamos analisar agora outros exemplos. Então, estamos diante desses dois exemplos aqui. Então, veja o seguinte. Dados A igual a 0 e 4 e B, que é formado pelos elementos 2, 3 e 5, relacionamos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Então, preste atenção. Eu vou ligar os elementos do A com todos os elementos do B que for menor do que ele, ou seja, o 0 eu vou ligar para o 2, porque o 0 é menor do que o 2. O 0 eu vou ligar para o 3,
Por quê? Porque ele é menor, porque o 0 é menor do que 3. E o 0 eu vou associar ao 5, porque o 0 é menor do que o 5. E o 4 eu vou associar somente ao 5, porque o 4 é menor do que 5. Eu não posso associar o 4 ao 3 e nem ao 2, porque o 4 é maior. E a minha relação aqui diz que eu tenho que associar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, de modo que esses elementos do conjunto B sejam menores do que os elementos do conjunto A. Então, a minha relação no diagrama é essa. Então, nesse caso, nós não temos uma função de A e B. Então, aqui não é função. Não é. Não é uma função de A em B. Por quê? Porque para ser uma função de A em B, todos os elementos do conjunto A têm que ter um único correspondente no conjunto B. Perceba que o 4 tem um único correspondente, o 5. Porém, o 0 ele tem 3 correspondentes. Então, pelo fato do 0 ter 3 correspondentes, essa relação aqui ela não é uma função de A em B. Só será uma função de A e B quando todos os elementos do conjunto A tiver um único correspondente no conjunto B. Diferentemente do 0, que ele possui aqui 3 correspondentes. Portanto, essa relação não é função. Vamos analisar agora o próximo exemplo. Dados o conjunto A, formado por -4, -2, 0, 2 e 4, e o conjunto B, formado por 0, 2, 4, 6 e 8, associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Então, como é que é definida essa relação aqui? Você vai associar esses elementos aqui do conjunto A, tá certo? Deixa eu escrever aqui o conjunto A, que é o conjunto A, e aqui é o conjunto B. Como é a associação dessa relação aqui? Ele quer que você associe todos os elementos do conjunto A os elementos do conjunto B que for igual, que tiver o mesmo valor. Então, eu poderia associar o -4 a algum valor aqui do B? Não, por quê? Porque eu tinha que ter aqui também o -4 para associar ele, porque eu quero associar o mesmo valor. Tem algum elemento que eu possa associar o -2 aqui no B? Não tem, porque eu não tenho -2, mas eu vou poder associar o 0, eu vou poder associar o 2, porque também tem o 2 aqui, e vou poder associar o 4, porque também tem o 4 aqui. Então, perceba que, nesse caso aqui, os elementos de A, certo? O -4 e o -2, ele não tem associação, ele não tem correspondência no B. Então, por esse motivo, essa relação aqui também não é função. Não é função. Por quê? Por que que não é função? Porque todos os elementos do conjunto A têm que possuir um único correspondente no conjunto B. E o -2 e o -4, ele não tem correspondente. Então, por esse motivo, essa relação aqui, ela não é função, tá certo? Então, vejamos adiante a explanação da aula de hoje. Nós vamos agora falar sobre a definição e a notação de função. Então, acompanha comigo aqui a leitura da definição. Dados dois conjuntos não vazios, um chamado de A e o outro de B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento de X, cada elemento de X pertencente a um único elemento de Y pertencente a B. Tá certo? A um único elemento de Y pertencente a B. Então, só recapitulando dos exemplos que nós trabalhamos anteriormente. Para ser uma função,
de acordo com a definição aqui, todos os elementos do conjunto A, ele tem que possuir um único correspondente no conjunto B. Quando isso acontecer, essa relação é sim uma função. Tá bom? Usamos a seguinte notação para a função. Você pode usar essa notaçãozinha aqui, ó, que a leitura é f é uma função de A em B. Ó. F, ó, o Fzinho aqui, ó, é uma função de A em B. Ou você pode também escrever a função dessa maneira aqui, ó, que a leitura também é do mesmo jeito. F é uma função de A em B. Então, pode vir f de A em B ou pode vir dessa maneira aqui, que a leitura dessa notação aqui é a mesma. F é uma função de A em B, tá bom? A função f, gente, ela transforma o x, viu? Essa função f aqui, ó, ela transforma o x que está no conjunto A em um y que está no conjunto B. Ou seja, escrever bem aqui, f de x em y, tá certo? É uma função de f de x em y. E aí, vale lembrar também que o y ele pode ser escrito também como f, o parêntese, e o x. E a leitura disso aqui quer dizer f de x, tá certo? O y ele é igual ao f de x, é a mesma coisa na função. Lembra anteriormente que nós fizemos uma lei de formação para a função que era assim, ó, y igual ao triplo de x? Pois é, esse y eu posso também escrever no lugar dele, escrever o f de x, ó, f de x igual ao triplo de x, ó, dá no mesmo, trata-se da mesma coisa, tá bom? Entenderam? Beleza. Então, vamos ver aqui a resolução de uma questão exemplo para a gente finalizar a nossa explanação de hoje. Então, eu trouxe essa questão aqui para a gente resolver, tá bom? Então, a questão diz o seguinte: seja f a relação de A, formado pelos elementos 0, 1 e 2, em B, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, expressa pela fórmula. Essa fórmulazinha aqui é a lei de formação da função, que é y igual a x mais 3, com o x pertencente a A, ou seja, esse conjunto A aqui, ele é os valores de x, e y pertencente a B, ou seja, esses elementos aqui do B é o valor do y. Agora, o que é que a questão quer que você faça? Olha só, faça um diagrama, já preparei o diagrama aqui, e diga se f é uma função de A em B. Então, para a gente poder concluir esse diagrama aqui, nós vamos, antes disso, fazer essa tabela. Para que essa tabela? Nessa tabela, eu vou colocar nessa primeira coluna os valores de x. Nessa coluna do meio, eu vou aplicar esse valor de x na lei de formação da função, que é y igual a x mais 3. E com isso, eu vou encontrar o valor do y, tá certo? Para em seguida a gente poder fazer a associação aqui dentro do diagrama. Então, vamos comigo. Quem são os valores de x? Quando ele diz aqui x pertence a A, então os valores de x é 0, 1 e 2. Então, vou colocar aqui dentro da coluna, da primeira coluna, 0, 1 e 2. Agora, eu vou substituir esse x aqui por cada um desses valores e encontrar o valor de y. Então, bora lá. Y é igual. Esse x é 0, então fica 0 mais 3. 0 mais 3 é 3. Portanto, o valor de y aqui é 3. Vamos agora substituir o x por 1. 1 mais 3. 1 mais 3
é 4. Portanto, o valor de y que a gente encontrou aqui é 4. E, por fim, vamos substituir o x por 2. 2 mais 3. 2 mais 3 é igual a 5. E o valor do y aqui é 5. Então, bora lá comigo para a gente fechar a questão, para a gente concluir a questão. Nesse primeiro diagrama, eu vou colocar os valores de A. Tá certo? Quem são os valores de A? 0, 1 e 2. Tá certo? E nesse segundo diagrama, eu vou colocar os valores do B, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Então, nós vamos observar a tabela e vamos fazer a associação dos elementos de A aos elementos de B. Então, vem aqui comigo. Ó. Quando eu usei o 0 para x, eu encontrei o y3. Então, eu vou associar o 0 ao 3. Então, vou traçar uma setinha que vai do 0 até o 3. Tá certo? Quando eu substituir o x por 1, eu encontrei o 4. Então, vou associar o número 1 ao 4. E quando eu substituir o x por 2, eu encontrei o y5. Então, vou associar o 2 ao 5. Pronto. Acabei de fazer o que ele pediu. Associar os elementos do conjunto A ao conjunto B, de acordo com a lei de formação da função. Agora, para finalizar, eu só preciso classificar se essa relação aqui é ou não função. Então, observe o seguinte, que todos os elementos do conjunto A, todos, ó, o 0, 1 e o 2, eles possuem um único correspondente no conjunto B. Deixa eu só colocar o conjunto B aqui. Eles possuem um único correspondente no conjunto B. Então, de acordo com a definição de função, essa relação aqui é sim uma função. Então, na nossa atividade do livro, vocês deverão fazer questão desse tipo aqui e também classificar uma relação que está por meio de conjuntos. Vocês deverão classificar se essa relação é ou não função. Portanto, gente, se tiverem dificuldade, eu sugiro que você assista novamente o vídeo, tá bom? E ao mais, um bom retorno às aulas, tá certo? Espero que todos estejam bem e até a próxima.